imprensa, onde surgira entretanto o Semanário Expresso, um jornal conotado com setores liberais empenhados num alinhamento do regime por modelos europeus. Diferente era a contestação promovida pelos trabalhadores. Mesmo os menos politizados eram um capital de descontentamento porque sentiam o constante agravamento do custo de vida. À subida da inflação, o governo respondia com conversas em família. Boa noite. Vamos hoje conversar acerca do custo da vida. É um assunto que está a preocupar toda a gente e com muita razão. Constitui tema geral de conversas, assunto frequente de artigos de jornais, dá matéria para o teatro da revista e até fornece mote para gazetilhas humorísticas. Mas também alimenta a especulação política e a agitação social. Imagine-se se não será também uma preocupação constante de quem governa. Posso dizer mesmo que hoje em dia é uma das grandes preocupações do governo. E tinha boas razões para isso. Os salários não acompanhavam o custo de vida. Uma onda de greves sacudia as zonas mais industrializadas do país, além do protesto estudantil. Quando, em fevereiro de 1974, a polícia assalta a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, a televisão registra esse momento, na verdade, surpreendente. Inseguro, o regime descobria subversão organizada, onde havia apenas contestação dispersa. Nós recebemos uma denúncia telefónica que havia um pobre explosivo, não é verdade? É claro, a gente hoje tem que admitir essas coisas por todos os lados, não é? E em função disso é que a gente montou rapidamente aqui, deslocou o pessoal rapidamente para aqui e viemos para aqui. Não é? Olha, isto é claro, encontra-se aqui papéis todos como este, olha, andar repressão à resistência, solidariedade com a luta dos estudantes e trabalhadores presos nas cadeias fascistas e outros papéis do género, não é? É claro, isto foi dado conhecimento logo ao seu reitor e ao seu diretor da faculdade, para que são os donos aqui e que estão presentes, né, e que assistiram a esta coisa. Há aqui material que é praticamente estudo e, independentemente, ao lado há estes, nós temos reunidos por uma associação de todos os estudantes com fotografias de amotinados, depois temos fotografias da própria associação, etc. Portanto, eles utilizam há pouco a maquinaria, os papéis, as tintas. A luta estudantil radicalizara-se, não só por razões diretamente respeitantes ao ensino, mas sobretudo pela permanente ameaça de mobilização para a guerra. Era aliás aí que o regime jogava o seu futuro. Por isso, toda a realidade nacional passava pelas colónias. A luta intensificava-se em Moçambique e na Guiné-Bissau. As mais críticas missões das patrulhas portuguesas não nos eram reveladas, mas chegavam de vez em quando algumas imagens do estrangeiro. Missões que as Forças Armadas pretendiam preservar da propaganda nacionalista às populações civis. Era uma prática considerada normal em qualquer guerra de guerrilha. A questão estava em saber quais os meios utilizados para atingir aquele fim. Em meados de 1973, desembarcava em Londres um padre católico inglês. Chamava-se Adrian Hastings e a de Moçambique levava consigo um importante relatório. A denúncia de que elementos do exército português teriam praticado massacres sobre populações civis moçambicanas. Segundo Hastings, o maior dos massacres teria ocorrido em Viriamu, aldeia próxima de Tete. Tudo se teria passado conforme o padre contaria nas Nações Unidas. 400 people were murdered. The majority were shot one by one. Some were pushed into huts. The huts were then set on fire or grenades thrown into them. Many of the children were kicked to death, their heads used as footballs. Some were hacked to death. O governo português reduzia as alegações dos padres de Moçambique a meras campanhas movidas pelos inimigos políticos. Por seu lado, Pimentel dos Santos, o governador-geral de Moçambique, procurava dar uma imagem de segurança, remetendo-se à filosofia tradicional do regime em relação às colónias. Governor, can I ask you, how long do you think the Portuguese will stay in Africa? Forever. Talvez Marcelo Caetano estivesse já convencido da verdade quando, pouco depois, desembarcava em Londres.
O pretexto era o 6º centenário da Aliança Luso-Britânica, mas o que Marcelo Caetano buscava era o apoio do governo conservador inglês para a sua política colonial. Com o incidente, com a denúncia internacional do regime português, esta viagem tornava-se particularmente embaraçosa para as autoridades britânicas, confrontadas com permanentes manifestações de hostilidade a Marcelo Caetano. Caetano! We want you! Caetano! We want you! Ao chegar a Lisboa, Marcelo Caetano podia contar, no entanto, com o apoio das tradicionais manifestações a que o regime chamava espontâneas. Longe da imaginação de muitos portugueses, informados à medida dos desejos do regime, operava-se um facto histórico. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. A independência unilateral da Guiné-Bissau foi imediatamente reconhecida por mais de metade do mundo e provava aquilo que o regime nunca admitira: zonas controladas pela guerrilha. Para Portugal, o isolamento era cada vez maior. Na Assembleia Geral da ONU, Rui Patrício fala para um auditório vazio. Ostensivamente, os delegados afro-asiáticos abandonaram a sala. The United Nations established a committee to study methods of combating terrorism. But certain parties promptly sought to use this opportunity in a political manner in order to enable them to combat more effectively acts of subversion directed against themselves, while at the same time to continue to foster terrorism whenever advantage could be gained from it. Under these circumstances, the possibility of attaining the objectives initially proposed by the committee was doomed from the outset. Perante si próprio e perante a situação internacional, até que ponto poderia o exército português continuar as guerras em África? Esta era a questão que muitos colocavam. Acontece que um deles era um general que granjeara o seu prestígio precisamente na guerra. No seu livro Portugal e o Futuro, António de Spínola defende que a solução para a guerra é política. Guiné-Bissau, ele veio comigo, é importante recordar isso, ele veio comigo a Natália Correia, porque a Natália era a diretora do Departamento Cultural da Arcádia. A Arcádia tinha um departamento cultural com 9 figuras públicas do mundo das letras e a Natália Correia era a diretora. Exato. E eu convidei-a para ir comigo a Bissau e fomos os dois a Bissau falar com o general Spínola. Falaram. Concretamente, eu fui pedir ao general Spínola que o livro que o Dr. Manuel Belchior me tinha dito que ele estava a escrever me desse para eu editar. Sim. E ele, o que é que disse? Não disse nem que sim, nem que não, mas que talvez. Um mês depois, 100.000 exemplares espalham esta tese por todo o país. A partir de 22 de fevereiro, data da primeira edição, esgotada em 3 semanas. É um certo histerismo que houve em relação, repara, não há memória em Portugal, pelo menos, de 3.000 exemplares, seja do que for, desaparecer numa livraria só em 4 horas ou 5. Os anúncios foram publicados nos jornais, o cartaz também foi impresso e foi distribuído por livrarias. O spot de televisão foi proibido pela censura, nessa altura, como sabe, havia ainda censura mesmo aos filmes de publicidade na televisão. Sim. Era um spot de 8 segundos, e o de rádio chegou a fazer-se, mas foi emitido poucas vezes. O impacto de Portugal e o Futuro acelera o movimento dos capitães já em marcha. A 16 de março, nas Caldas da Rainha, um balão de ensaio semeia esperanças e provoca desilusões. Uma coluna sai solitária em direção a Lisboa. É obrigada a recuar, mas o regime não tinha já condições para reagir em força, apesar das aparências. No entusiasmo com que os meios de informação de tantos países seguiram e avolumaram o triste episódio militar, que a irreflexão e talvez a ingenuidade de alguns oficiais lamentavelmente produziu há poucos dias nas Caldas. Ficou, através desses meios de informação, um mundo melhor informado do que se passa em Portugal?
Há por aí frequentes queixumes de que não temos por cá uma informação completa. Nada, porém, do que de verdadeiro se passa e que ao público interessa, deixa de ser trazido ao conhecimento dele. E do conhecimento do público se esconde um facto essencial que, nesta altura, já Marcelo certamente preparava. O isolamento internacional do regime e a situação interna cada vez mais instável levava o chefe do governo ao desespero de tentar negociar a independência da Guiné. 3 dirigentes do PAIGC e um enviado oficial português encontram-se em Londres um mês antes do 25 de abril. Uma reunião, só agora, 20 anos depois, trazida a público. Quem me contou isto foi o Vítor Saúde Neria, que foi, de resto, uma das pessoas que participou neste encontro, mas que me contou em termos muito vagos e dizendo, e não lhe atribuindo uma grande importância, não é? Eu, na altura, percebi que podia ser qualquer coisa de interessante, mas não de excessivamente interessante, não de excessivamente importante. Talvez porque os resultados não foram, enfim, muito... Justamente porque sabia que, mesmo que tivesse havido alguma coisa, enfim, os resultados não tinham sido palpáveis, não é? Sim. Só mais tarde é que encontrei o Silvino da Luz, já aqui em Lisboa, no âmbito de um outro trabalho que eu estava a fazer, e ele é que me referiu também a mesma história, já com mais alguns pormenores, e então eu aí percebi que era de facto um facto completamente novo. A guerra contra a qual toda a oposição estava unida dividia afinal o regime, apesar da imagem de harmonia. Inventam-se tremendas oposições entre pessoas que mutuamente se respeitam e que de comum acordo atuam. Divisões internas, onde só reina a harmonia de vistas. Conluios suspeitos em casos em que estão perfeitamente definidas as posições e assumidas as responsabilidades. Não fica informado o público quando escuta mentiras. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Um grupo de oficiais milicianos reuniu-se concretamente no meu quarto para ouvir a mensagem. A partir daí confirmámos com o capitão Salgueiro Maia que tudo estava a funcionar como previsto. A partir daí reunimos, cada um dos responsáveis, reunimos os pelotões respectivos, os homens da unidade, os soldados, dando-lhes a indicação de que o que se estava a passar, o que se pretendia fazer, algo, digamos, oposto àquilo que tinha acontecido. Reação. Qual é a primeira reação? A primeira reação, numa unidade em que as pessoas se sentiam humilhadas na própria cidade de Santarém, por terem, no 16 de março, tomado uma posição aparentemente contra os golpistas, se assim podemos dizer, naturalmente foi de grande alegria e as pessoas sentiam agora é que é. Vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se viva. É a libertação da pátria. Ao fim do dia 25, chegava à televisão o novo poder. Constituídos em junta de salvação, 7 oficiais superiores apareciam diante da expectativa nacional como os primeiros heróis do movimento das Forças Armadas. Este é o momento em que lhes posso apresentar, presentes que estão aqui no Estúdio A da Rádio e Televisão Portuguesa, os elementos da Junta de Salvação Nacional. Vai falar-lhes o general António de Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional a que presido, constituída por imperativo de assegurar a ordem,
e de dirigir o país para a definição e consecução de verdadeiros objetivos nacionais, assume perante o mesmo o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Uma proclamação que não correspondia a todas as expectativas. A Junta de Salvação Nacional dividia-se entre libertar ou não os presos acusados de crimes de sangue. Por este impasse, o 25 de abril dos presos políticos foi só a 26. Oh, meu amigo, pá. Viva, pá. Então, oh, pá, sempre, porra. Fixe aqui, pá. Firme sempre. Aqui, pá. Correr, pá. Foi uma festa, pronto. Foi uma festa. Há quanto tempo é que estava preso? Nessa altura, há 5 meses. E depois lá, qual foi o tratamento que A primeira coisa que me fizeram foi bater-me. Antes de qualquer espécie de diálogo ou conversa, pronto, fizeram uma cena de tacada, quer dizer, com não sei quantos seriam, mas uns 5, uma brigada de 5 agentes, e pronto, bateram-me e depois mandaram-me dormir. E assim começou essa cena. E durante esses 5 meses foi mais vezes? Não, estive cerca... sim, depois estive sujeito à tortura do sono, sob interrogatórios, não me deixavam dormir. Levei 6 dias de porrada, 2 dias das estátuas e 1 dia de olhar na luz com as mãos cruzadas atrás. A ditadura tinha feito presos dentro e fora do país. Uns deixavam as cadeias, outros regressavam do exílio. Os 2 mais carismáticos eram aguardados por centenas de pessoas. Nas ruas, a euforia popular escapava ao controle do novo poder. E mais do que isso, a raiva dirigia-se impetuosamente contra os sinais do salazarismo. Contra a PIDE, antes do mais. Inseguros, os agentes da antiga segurança representam os restos de um regime derrubado. E é assim que são olhados e perseguidos. Está bem, então põe esse direito. Está a ver, mas está a tremer por todos os lados já, homem. Eu prendi ontem 3. Ontem prendi o Alvarez, cá embaixo no Castro Dré. Passar por PIDE foi, a certa altura, um receio que atormentou muita gente. Centenas de pessoas pagaram até os custos de uma publicidade equívoca para desfazerem acusações em originalíssimos anúncios de imprensa. De instituição com mais de 100 mil contos de orçamento previstos para 1974, a PIDE-DGS não passa agora de associação de malfeitores. Correndo à frente de mandatos de captura, os seus servidores dificilmente escapavam ao crivo da ira popular. Dentro do seu próprio quartel-general, muitos deles resistiram quanto puderam e, no fim, acabaram por fazer os únicos mortos que assinalaram o derrubo do regime. Começa o tiroteio na rua António Maria Cardoso. Passagem do rádio português, portanto. Começa o tiroteio. São 21 horas e 20 minutos. Desculpe, boa noite, sou do rádio português. O que é que foi? Assistiu? Foi a PIDE que matou agora um soldado. Acabou agora de matar um soldado. Saia daqui, saia daqui! Os dirigentes de postos aparecem subitamente na Madeira e mais tarde no Brasil. Mas, embora os conceitos de justiça não coincidissem, todos os novos políticos achavam que eles deviam ser julgados, da extrema-esquerda aos liberais da antiga Assembleia. Todas as forças democráticas se devem empenhar na erradicação do regime anterior em todas as suas implicações, na promoção da investigação e julgamento dos crimes constitucionais de responsabilidade e de quaisquer outros crimes que hajam sido cometidos no regime anterior, em ordem a punir abusos, fraudes e corrupção.
Esses são responsáveis. Esses têm que ser julgados. Não por um tribunal plenário. Nós não somos desses. Têm que ser julgados por um tribunal comum e com todas as garantias de defesa. Neste tom elevado, o 1º de maio lança nas ruas do país 1 milhão de pessoas. Uma explosão que enche um dia não comemorado legalmente há 40 anos. O 1º de maio voltava a ser feriado nacional, mas mais do que Enciclopédia TV